Nosso estudo de hoje, a parte que eu estou trabalhando, nós vamos continuar estudando juntos o livro Umbanda pelo Chão, o capítulo 8, referente a Jesus e os ensinamentos dos orixás contidos no Evangelho. Na palestra passada nós estudamos juntos Iemanjá e hoje nós vamos estudar o orixá Oxóssi. Quando Jesus morou em Oxóssi, durante a sua estada conosco. E também vamos aprofundar um pouquinho o livro O Sermão da Montanha, de Humberto Roden. É sabido de todos nós que a Umbanda que nós praticamos, a Umbanda do nosso Brasil, ela pratica o Jesus Consolador. E a Umbanda nos ensina que a água mais límpida é a que corre no centro do rio, pois as margens sempre contêm impurezas, ou seja, é o nosso caminho do meio, o caminho da moderação, porque as margens representam os excessos ou a escassez na nossa vida. E o que significa Oxóssi? A energia, a vibração do orixá. Oxóssi é o aconselhamento, é o conhecimento, é a filosofia de vida. Oxóssi é o poder da palavra em ação, o caçador de almas, o amor pela natureza e pela criação, a necessidade de saúde espiritual e física. Oxóssi ativa em nós o nosso curador interno. A renovação, a nutrição, a prosperidade em todos os sentidos. E também significa o caminho solitário do autoconhecimento que cada um tem que trilhar. Porque o Oxóssi é o orixá de uma única flecha, do ponto certeiro. Por isso ele é o caçador de almas. E a manifestação dessas virtudes de Oxóssi nós podemos observar no Sermão da Montanha e também em outras passagens do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os mansos, os que são misericordiosos, os que têm puro o coração. Esteja no mundo, mas não seja do mundo. Ou seja, Jesus andou aqui no meio dos doentes, da traição, do desamor, da miséria humana, da dor, da tristeza, do materialismo, da arrogância, e ele não se deixou enganar. Profundo conhecedor da alma humana, ele olhava para cada um, sabia das necessidades e das capacidades de cada ser que ele encontrava pelo caminho. E ele não julgava, ele doava amor e passava a sua palavra de compreensão, de entendimento. A boca fala do que está cheio o coração. Não é o que entra pela boca do homem, mas sim o que sai da boca do homem. Onde está o vosso coração, aí está o vosso tesouro. Amai-vos e instruí-vos. Nós temos que amar e saber por que amamos. Temos que saber por que precisamos evoluir, crescer, mudar, nos desapegar. Não são sãos que precisam de médico. Esse é o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A cura dos enfermos do corpo e da alma. Oxóssi é o conhecimento. A chave do conhecimento tem que virar sabedoria. Pela boca entram os alimentos e saem as palavras, que quando são harmoniosas, nos trazem equilíbrio e, por conseguinte, restauram a nossa saúde. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Isso quer dizer o quê? Que nós devemos viver um dia de cada vez. Porque é imprescindível nós cumprirmos as nossas tarefas no aqui e agora.
E de que forma, gente? De forma harmônica e com gratidão. A gratidão sincera, ela abre portas para a manifestação de tudo o que nós necessitamos. Ou seja, criatividade, talento, alimentação adequada, moradia, progresso no trabalho, bons relacionamentos. Um coração grato é um coração feliz, porque ele trabalha em si o merecimento e a aceitação. Agora, quando a gente vibra na escassez, estamos sempre com dificuldades e reclamando, o que vai vir ao nosso encontro é exatamente essas energias negativas. Então nós precisamos aprender a mudar a nossa visão das coisas. Mudando o nosso pensamento, mudando as nossas atitudes, nós também temos a condição de ver o universo ao nosso redor também mudar. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Esse é o tema que nós vamos dar uma aprofundada e nos puros de coração. Misericordioso é aquele que tem coração para os míseros. Aquele que compreende e ama os fracos, os ignorantes, os doentes, todos os necessitados de corpo, mente e alma, e que procura aliviar-lhes os sofrimentos. O homem meramente profano, ou seja, que vive só para as questões materiais, ele é ruidosamente social. O homem místico é silenciosamente solitário. Sempre que nós adentramos no caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, nós passamos a trilhar o caminho solitário. O caminho da alma de encontro consigo mesma, por consequência, de encontro com o ser divino de cada um de nós, o nosso Deus interno. Por isso que as situações da nossa vida também começam a mudar. Amizades, relacionamentos. Porque quando nós começamos a alimentar a nossa alma, nós temos essa necessidade de mudança das coisas comuns. E elas não mudam da noite para o dia rapidamente, não. Elas vão mudando gradativamente conforme nós vamos ampliando a nossa consciência e vamos nos sentindo melhor com a presença de nós mesmos. Mas o homem plenamente crístico é dinamicamente solidário. E esse homem que já está desenvolvendo em si o trabalho solidário, que ele está desenvolvendo em si a energia crística de doação, de amorosidade, ele não exclui, mas ele vai incluir nesse processo o homem solitário. Ele se torna mais sábio. O homem crístico é, por dentro, unicamente de Deus. E no seu externo, por fora, ele é de todas as criaturas de Deus. O homem crístico sabe que Deus provê. Ele tem fé, ele acredita. Ele é sólido nas suas convicções. Ele não se abala. Os misericordiosos receberão misericórdia, não da parte dos homens aos quais eles mostraram misericórdia, mas sim a misericórdia que vem de Deus, em cujo divino amor está radicada a verdadeira caridade humana e cujo seio brota sem cessar. Geralmente nas nossas orações nós pedimos que os orixás, por consequência os falangeiros, guias e protetores, quando vem o nosso auxílio para o trabalho, nós pedimos que eles nos tragam e nos deem compaixão e misericórdia. Compaixão para com as nossas próprias mazelas, nossas próprias dores, a nossa falta ainda de conhecimento das leis divinas, porque a nossa capacidade de amar ainda é muito pequena. Mas nós precisamos
continuar em frente. Precisamos continuar trabalhando, apesar das dificuldades, o nosso autoconhecimento, a nossa melhoria interna. E uma das coisas que nós precisamos aprender, enquanto estivermos aqui, é o desapego. Nós somos muito apegados às nossas dores, às nossas coisas, às nossas dificuldades, às nossas preocupações. E as preocupações não são só conosco, são com aqueles que convivem conosco, seja de grau familiar, ou de trabalho, ou de amigos, mas as pessoas, enfim, a quem nós temos afeto e que nos preocupam. E nós esquecemos que o Pai Maior cuida de Deus. E que desapego não é desamor. Mas nós não podemos passar o tempo todo carregando cargas que muitas vezes não são nossas. Nós podemos orientar, aconselhar, que é o Oxóssi. Ajudar cada um a compreender o processo pelo qual passa, porque o que é de cada um, é de cada um. O que é nosso bate a nossa porta, o que não é nosso é do outro. Aí nós entramos na questão dos puros de coração. O que será que Jesus quis dizer com os puros de coração? Que ninguém pode ver claramente o Deus transcendente do universo olhando para fora. Antes de ver Deus imanente do nosso universo de dentro. Nós precisamos fazer esse religar novamente. Com o nosso eu divino, com a nossa centelha divina. Impureza quer dizer egoísmo. E pureza significa o oposto, que é o amor universal, a solidariedade cósmica. Então, o impuro, egoísta. Nós somos egoístas. Ainda, exclusivistas, egoístas. Nós não conseguimos olhar os outros. É só nós. O nosso momento é o que nós queremos. Nós somos ainda muito imediatistas. Portanto, o egoísta não pode ver a Deus, que é amor puríssimo. E o egoísmo que nós temos equivale ao quê? A nossa cegueira mental. Entre o Deus amor e o homem egoísta se ergue uma muralha opaca que intercepta a luz. Enquanto o homem não ultrapassar as estreitas barreiras do seu eu, da sua personalidade, está com os olhos vendados, separado de Deus por uma camada impermeável à luz, que é a impureza do coração. Jesus já disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque a criança representa a pureza, a leveza de coração. Ninguém pode compreender senão aquilo que vive ou que é no seu íntimo. Nós somos o que nós pensamos e o que nós sentimos. Para que o novo se apresente na nossa vida, que a gente possa deixar para trás aquilo que não serve mais para a gente carregar, nós precisamos ter esse autoconhecimento. De onde eu vim? Como é que eu estou vivendo até o meu momento presente? O que é bom na minha vida, me satisfaz, me dá alegria, me dá leveza? Quais são as minhas virtudes, aquilo que eu preciso preservar e levar adiante? E o que é que está me intoxicando, me contaminando, me fazendo mal? O que é que me dói? O que é que eu não consigo libertar? Quais são as minhas reais dificuldades na minha vida, eu comigo mesmo? Quando nós paramos para fazer esse tipo de reflexão, as coisas começam a mudar no nosso redor. Porque nós vivemos num automatismo em que a gente acha que a vida é assim. Eu nasci assim, você é assim, as coisas se apresentaram assim e eu não preciso fazer nada. E enquanto eu não faço nada, eu continuo adormecida. Numa situação que muitas vezes não é aquilo que eu gostaria que fosse. Não é gratificante. Entender é um ato mental, mas compreender é uma atitude. Entender mentalmente é uma função parcial.
unilateral do nosso ego humano. Compreender é uma vivência total, inteira, do nosso eu divino. O despertar dessa nova consciência, dessa evidência no sentido de olhar para dentro, de se autoconhecer, que existe, que está adormecida em cada um de nós, requer exercício intenso, assíduo e prolongado, porque o homem tem que superar barreiras já estabilizadas há séculos e há milênios. Esse exercício diário e vital, ele consiste numa permanente atitude interna de querer servir espontânea e gratuitamente a todos. E isso significa o quê? Que servir espontânea e gratuitamente remove os obstáculos que existem entre nós e entre Deus. Jesus, quando escolheu seus 12 apóstolos, disse-lhes que eles seriam pescadores de almas e que espalhariam a boa nova. E Jesus, quando escolheu seus 12 companheiros de jornada, ele os aceitou plenamente como eles eram. Jesus não exigiu deles perfeição. Jesus aceitou-os com suas virtudes, com suas qualidades, com seus defeitos, com suas dificuldades, e passou a ensinar a eles o poder do verbo, o poder do amor, o poder do magnetismo curador, da imposição das mãos, da vontade, do amor, do perdão, da doação sem esperar nada em troca, sem esperar recompensas. E ensinou que cada um dá o que tem, que cada um recebe conforme merece, conforme está pronto, conforme tem capacidade de assimilação. E ensinou que a gente tem que trabalhar em nós o amor por nós mesmos, para podermos amar o outro, para podermos amar a Deus. Só que, o que acontece conosco? Nós estamos numa zona de acomodação. Nós só queremos para nós. E a gente acaba achando que a gente ainda não estudou o suficiente, não aprendeu o suficiente, não sabe o suficiente, que não é capaz. E nós vamos empurrando e protelando o nosso trabalho de doação. Não há nada melhor do que a gente conhecer a si mesmo através do intercâmbio com o outro. Por isso Deus nos criou únicos, perfectíveis, mas nos deu o legado de convivermos em mundo, para a gente aprender a doar, a trocar, a aceitar. Ninguém cresce, desenvolve a consciência, experiencia, se não praticar. Então nós não fomos feitos para trabalhar somente o nosso lado teórico, só o nosso campo mental. Nós precisamos trabalhar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós precisamos praticar. Teoria sem prática não tem valor. E Oxóssi, ele é o equilíbrio do ser com o todo, com o amor universal, com a realização, com a doação, com o ritmo natural da vida, porque a nossa evolução não dá saltos. Então nós precisamos pensar profundamente que Deus nos criou para sermos felizes. Oxóssi é o orixá das artes, da natureza, do equilíbrio, da realização pessoal, da prosperidade e da abundância. Ser próspero, ser feliz, ter saúde, ativar dentro de si o curador interno, ter paciência, buscar a paz interior e o equilíbrio. Isso Oxóssi nos traz. É a saúde física, emocional e mental. E essa saúde física, emocional e mental, ela é adquirida através da prática e do estudo do Evangelho de Jesus. Aquele caminho que Ele deixou para que a gente trace.
quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos refletir sobre isso. Vou pedir para vocês apagarem a luz de cima, por favor, com os dois lados.